Essa aula com o grande Rodrigo, um grande professor de fotografia, foi meu professor de fotografia, inclusive, é meu professor de fotografia, que eu ainda quero fazer muito curso com ele, e eu vou deixar para a gente contar isso aqui junto. Como iniciar na fotografia de forma produtiva e eficaz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Como Boa estamos? noite, grande mestre. Rodrigo, primeiro gostaria de que você se apresentasse aqui para todos, tá? Falasse um pouco da sua trajetória na fotografia, dos cursos de fotografia que você ministra. Fale um pouco da sua fotografia. Bom, antes de você começar, eu gostaria já de deixar claro para todo mundo aqui, já falei disso nos meus grupos, no Telegram, no WhatsApp, que você foi meu professor e eu quero que você fale disso, tá? E não foi meu professor de 16 anos atrás, não, né, Rodrigo? Foi meu professor recente. É muito importante que as pessoas entendam. Uma das minhas grandes paixões pela fotografia é essa oportunidade que a fotografia nos proporciona de aprender sempre. E eu acredito na importância de estar sempre se reciclando, procurando por novos profissionais ou novos olhares, entender novas questões de iluminação. Enfim, sempre que a pessoa tiver a oportunidade, avaliar que o profissional é bom, né? Porque tem muito picareta no mercado, a gente sabe disso. Então, avaliou que o profissional é um bom profissional, tem uma experiência no que, né? Uma expertise no que está falando, eu sempre recomendo que invista a aprender com esse profissional. Então, o Rodrigo, ele foi esse professor, foi um dos últimos, né? Eu procuro fazer curso sempre, estou botando pilha no Rodrigo para ele gravar de forma urgente os cursos dele, porque meus alunos que estão aqui, ó, já quero que todo mundo, dever de casa de hoje, é seguir o Rodrigo lá nas redes sociais dele, porque enquanto o Rodrigo não botar esses cursos dele para fora e online aí, ó, eu vou ser o cara chato, o aluno chato dele, para ele botar isso para fora, porque o cara é um fenômeno, tem uma didática incrível e tem muito conteúdo e muito conhecimento na fotografia. E, Rodrigo, já me apelidaram aqui de Faustão, porque eu falo demais. Então, eu vou passar a bola para você, tá? Quero que você se apresente e aí a gente começa a desenvolver o nosso tema aqui da nossa live. Tá certo. Bom, olha só. Meu nome é Rodrigo Lopes e eu fotografo desde os meus, sei lá, 15, 13, 14, 15 anos de idade. Óbvio que não profissionalmente, mas quando foi ali em 1987, eu fiz um curso que era um curso classificatório para entrar na Block, a falecida Block, falecida Manchete. E esse curso tinha uma coisa muito legal, que era o seguinte, uma série de palestras e eles no final selecionavam 4, 5 pessoas para integrar o corpo editorial da Block. Eu não entrei, mas foi ali que foi assim, foi a virada de chave geral para mim, tá? Só para contar um pouquinho da minha história, eu tive um irmão que faleceu muito cedo e esse cara, um pouco antes dele falecer, 1, 2 anos antes dele falecer, ele fotografava muito, então ele passou numa fase ganhando muito dinheiro e tal, então ele tinha uma Hasselblad, ele tinha uma Nikon, enfim, eu ficava fissurado de ver aquelas câmeras e ele voou de helicóptero para fotografar de helicóptero, então assim, isso ficou muito marcado para mim. E eu sempre me identifiquei como um animal visual, né? Eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu acho que isso tudo influenciou de uma maneira muito forte para me conduzir à fotografia. Na adolescência, eu fotografava como hobby, como brincadeira, mas eu já adorava montar um set para fotografar minhas namoradas. Então, isso era uma diversão que eu tinha, e fotografava minhas primas, minhas namoradas, e, enfim. É engraçado, porque eu estava assistindo tua live ontem, você falando que você ama a luz natural, né? Eu tenho essa pergunta aqui para você.
Não, pois é. E o que que acontece comigo? Nessa época, o que a gente tinha de filme, dificilmente você conseguia fotografar com luz natural dentro de casa. E eu tinha essa mania de montar um estúdio dentro de casa. Então, eu iluminava com as coisas mais estranhas que você possa imaginar. Tinha umas lâmpadas de 500 watts que chamava Photofluid. E, enfim, né? Mas, assim, bota tempo nisso, tá? Então, assim, nada, absolutamente nada do que você está acostumado a ver hoje, a gente tinha disponível na nossa época, né? Na minha época. Então, foi uma fase, assim, embrionária e tal. E depois da Block, eu estava terminando faculdade, estava terminando jornalismo, e eu consegui encontrar eu brinco que foi das coisas mais importantes que meu padrinho fez por mim na vida. Esse meu padrinho era um cara assim, meio ausente e tal, mas ele me apresentou e falou, olha, tem um cara que vem vender foto de arquivo aqui na empresa, e ele falou que está precisando de um assistente. Você quer que eu te ponha em contato com ele? Eu falei, lógico. E aí veio a calhar que esse cara, de quem eu fui fazer assistência, né? Eu fui lá entrevistar, fui fazer assistência, ele era não mais, não menos do que o tio do meu melhor amigo. Então, assim, estava escrito, bicho, entendeu? E a partir dali Era para ser. Era para ser, entendeu? E aí, a partir dali, eu embiquei nessa história, assim, nunca exerci jornalismo, estudei 3 anos de arquitetura, serve para minha fotografia, para mais nada, entendeu? Então, assim, virei a chave completamente. Inclusive, tem uma história que eu conto que é muito engraçada, que é o seguinte, eu escrevia poesia nessa época. Quando eu comecei a fotografar, poesia zerou. Eu parei de escrever poesia, de uma hora para outra. Então, assim, comecei por aí. Então, 1987, só para localizar o pessoal, não existia Photoshop, escanear negativo ou cromo era uma coisa que custava, por exemplo, se fosse comparar com o preço de hoje em dia, para escanear um cromo, você ia gastar R$1.000, tá? Era uma coisa absurda. Os scanners eram scanners cilíndricos que você só encontrava em gráfica e que faziam um trabalho até muito básico nessa época, né? Era tudo muito precário ainda. Só para você ter uma noção, o Photoshop nasce em 89, o embrião dele, e ele é lançado em 90. Tá? Não tenho certeza dessas datas, mas é por aí. E o Photoshop é o primeiro, quer dizer, a Apple é a primeira a trabalhar com interface gráfica em 92, 93, talvez. Uhum. E aí o Photoshop vem para começar a permitir que você mexesse nessa interface de alguma maneira. Então, assim, bom, só para resumir, o primeiro Photoshop com layer, quem aí imagina um Photoshop sem layer hoje? O primeiro Photoshop com layer, tá? Data de 1995. Eu fui a Nova York nesse ano para uma convenção e eu fiz um curso no Apple Market Center sobre o Photoshop. Então, assim, eles estavam apresentando o Photoshop com layer. Cara, assim, era um negócio, assim, mudou o mundo ali, entendeu? Mas, assim, nessa época, por exemplo, eu não conseguia escanear. E você começou em 87, então, é isso? Foi 87. 87, tá? 33 anos. Faz as contas aí. 33 anos. Pois uau! Uau! Não é mole, não. Então, assim, eu, na realidade, eu anotei, eu fiz umas anotações aqui.
A primeira coisa que eu queria falar era isso. Esse cenário geral. Eu eu entrei para a fotografia dentro de uma realidade muito diferente da realidade que a gente vive hoje. Então, por exemplo, o que eu precisava fazer na fotografia era uma coisa muito artesanal, muito craft, né? Era uma coisa que você tinha que botar muito a mão na massa. E você não tinha a coisa da ausência do Photoshop. O que eu acho que é interessante é o seguinte: a gente não tinha possibilidade de mudar muita coisa, né? Você até ia para um Photolab e pedia para fazer uma correção de cor e tal, mas nem dava para fazer muito disso, tá? Então, assim, era muito complicado você mexer na foto, tá? Então, assim, o cenário era: você tinha que fazer a foto pronta, né? Então, assim, quando eu mostro para os meus alunos foto de metal de banheiro, metal Fabrimar, as pessoas não acreditam. Ah, mas, pô, isso aí tem Photoshop. Não, não tinha Photoshop, entendeu? Não tinha. Por simplesmente você tinha que fazer aquilo da melhor maneira possível, entendeu? Hoje você faz isso até em 3D Studio, né? Você monta isso em programa de 3D. Então, assim, era muito louco porque a gente não tinha essa possibilidade. Então, o que acontece? Passa o tempo, você começa a ter câmera digital, antes da câmera digital, você começa a ter um Photoshop bastante eficaz, você começa a ter a possibilidade de escanear mais baratinho, por um preço que dava para fotógrafo escanear. Você começa, e aí já em 2001, 2002, você tem as primeiras câmeras digitais acessíveis, porque você até tinha isso antes, tá? Mas eram câmeras assim impensáveis em termos de preço. A primeira câmera que eu tive foi uma D100, que foi a primeira câmera Nikon com preço abaixo de $3.000. Tá? Lembro disso como se fosse hoje. Cara, chegou aqui no Rio de Janeiro, porra, foi entendeu? Tinha 2 ou 3 pessoas que tinham isso aqui. E só para você ter uma noção, por exemplo, hoje a gente usa muito Lightroom, a gente usa muito câmera RAW. Não existia câmera RAW. Em 2000. E como que você editava o material, Rodrigo? Na munheca. Montava layer, abria no Photoshop. Você não tinha muita possibilidade de correção. Mas revelava tudo? Você, normalmente, você não fazia em RAW. 2002 você não fazia em RAW. 2002 você fazia JPEG, tá? Mas em 87 você fazia negativo. E o negativo? Negativo e cromo, e positivo. Positivo é o slide, né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho 2.000 envelopes de slide, né, de sessões. São 2.000 sessões que eu fiz em slide. Essas 2.000 sessões eu estou editando agora. Estou jogando fora um monte de coisa que não faz sentido guardar e que só ocupa espaço aqui no escritório. Tipo assim, produto da estrela de 1900 e bolinha. Não vou ficar guardando isso. Sim. Então, jogo fora, destruo, rasgo. Aquelas pessoas que não são famosas, já morreram, não tem contato com você, vou jogar fora. Mas, assim, é muito divertido, porque eu peguei do início para o final. Então, assim, eu estou achando coisas do arco da velha, assim, divertidíssimo. Mas, enfim, voltando aqui. E você foi da fase dos eventos, Rodrigo? Você chegou a fazer evento? Eu cheguei a fazer evento. Nos 3 primeiros anos de carreira, eu fiz muito evento. Primeiro passo de tudo. Você quer entrar na fotografia? Então, vamos lá. Primeiro, faça um curso básico,
tá? Aprenda o básico, aprenda a mexer na sua câmera, conheça a sua câmera, aprenda a mexer o básico da sua câmera, conheça ela o melhor que você puder, tá? Porque eu acho o seguinte, você já tentou pregar um prego com uma banana? Impossível. Pois é. Então, assim, você precisa ter a ferramenta certa para fazer o teu trabalho. Então, o que acontece? A ferramenta certa é você ter uma ferramenta e conhecer profundamente essa ferramenta, tá? Sim. Então, pega a sua câmera, experimenta, testa, sabe? Eu tô vendo aqui o Ramadinha. Ramadinha também é meu mestre, tá? E o Ramadinha dá uns cursos incríveis de Lightroom. E ele fala, ó, mexe a setinha para um lado, mexe a setinha para o outro. É a mesma coisa. Experimente com a sua câmera. Veja o que ela pode te dar. Então, assim, fazer um curso básico, conhecer muito bem a sua câmera e... Ser o melhor amigo da câmera, né? Eu anotei a mesma... Gente, eu não combinei com o Rodrigo que ia ser falado, mas anotei a mesma coisa. Ser o melhor amigo, o amigo mais íntimo da sua câmera. Exatamente. E você, hoje em dia, você não vive sem edição digital de imagem, que são os dois programas de entrada, que é o Lightroom ou o Camera Raw e o Photoshop, tá? Você não vive sem isso. Esquece, Sim. porque, entendeu? O cara que fotografa só em JPEG, ele tá preso dentro de uma latinha muito restrita e vai também esbarrar no muro em algum momento. Você quer ser profissional de fotografia? Então, assim, fotografe em RAW, aprenda esse básico e aprenda realmente a mexer na sua câmera e no seu programa de edição. Eu falo Rodrigo. do Photoshop, mas... Desculpa. Eu falo do Photoshop, mas tem uma enormidade de ótimos programas hoje em dia, inclusive gratuitos. Sim. E Rodrigo, você falou que fez evento, né? Certo? Sim. Já passou pelos eventos? Casamento, aniversário, todas essas coisas? Não, eu fazia muito evento corporativo. Ah, evento corporativo, certo. Casamento, o primeiro casamento que eu fui fazer, eu caí na porta, quebrei o flash e foi um trauma que eu nunca mais superei. Acontece. E aí, se não cobra bem, se lascou. Não, e presta atenção, era filme, era irmã da minha namorada, e eu não sei como eu consegui registrar um casamento em fim de tarde, à noite, dentro de uma igreja, tá? Sem Photoshop. Isso foi 82. 81, 82. Tá? Pra você ter uma noção. Então, assim, eu travei com casamento. Quando fala um casamento, acho que dá até um arrepio. E eu acho que hoje é um dos campos mais incríveis que você tem. É extremamente fértil. Você pode fazer coisas fantásticas com fotografia de casamento. Né? O bom profissional de evento é um profissional de ponta, é um fotógrafo foda, entendeu? Que tem que estar muito atualizado. Então, assim, bom, falei desse passo técnico, né? Mas deixa eu concluir a pergunta só para você terminar, porque eu quero chegar nesse gancho aqui. Eu vejo muito professor de fotografia hoje, Rodrigo, ensinando para começar bem e de forma produtiva na fotografia, que o fotógrafo ele precisa de um nicho. Você concorda com isso ou discorda disso? Olha, eu acho que isso acho que tem uma questão bem complicada aí, que é o seguinte. Na realidade, eu acredito que você faz o que você ama, tá? Então, assim, você tem que descobrir dentro da fotografia o que você realmente gosta, o que você realmente quer fazer. Então, no momento que você descubra isso, essa sua paixão, coisas vão te levar muito mais longe e muito mais rápido, tá? Então, eu acho que assim, eu acho que a questão do nicho é extremamente importante. Mas você só vai perceber isso depois que você estiver fotografando. Experimentar. Tá? É o que eu falo, que para começar, eu acredito que a pessoa, para começar, ela precisa experimentar.
E o experimentar é bicar em diferentes nichos. Exatamente. Estar experimentando de diferentes nichos. E Exatamente. entender o que mais gosta e o que menos gosta, para você evitar evitar tristezas, evitar problemas em coisas que não é a sua praia. Não, Então, abandona. é emocionalmente desgastante. É a mesma coisa que você está trabalhando, por exemplo, no escritório de finanças e você odiar finanças. Entendeu? Você vai trabalhar com uma corda no pescoço. Então, assim, é óbvio, eu digo o seguinte, eu acho que é importante a gente ter um mínimo conforto no que a gente está fazendo. Eu não digo que, por exemplo, eu canso de fazer trabalhos que eu detesto, que eu não gosto, mas eu faço porque eu preciso ganhar dinheiro, entendeu? Agora, o fato é que aqueles trabalhos que eu não gosto, eles não põem uma corda no meu pescoço, tá? Uhum. Esses trabalhos, eles têm um objetivo pensado, né? Que é faturar, receber e, né? Então, assim, eu acho que o que eu amo, eu procuro fazer hoje em dia, até meio que a parte disso tudo, entendeu? Mas, assim, durante muito tempo eu fiz o que eu amava com as revistas, Cara, fotografia é muito produto, as pessoas não sabem disso, né? Você mencionou a história do Barão Vermelho. Cara, eu tenho uma parceria com o Felipe Taborda, que foi o designer que me chamou para fazer o Barão Vermelho, de mais de 20 anos. E que 80% do trabalho que a gente fez era trabalho de produto. Eram ilustrações com produtos. Então, cara, assim, eu tenho me surpreendido com o meu acervo, inclusive. E a gente esquece isso, porque eu passei, depois de, sei lá, 2006, 2007, eu comecei a fotografar só gente, só gente, só gente, e isso caiu em desuso. Sim. Mas, assim, o segundo passo, que eu acho que também é tão importante quanto o passo técnico. Eu acho que, assim, a grande diferença que vai fazer na profissão de fotógrafo hoje, o que vai distanciar ele dos outros do mercado é uma coisa que eu chamo de o passo intelectual. Tá? O que é o passo intelectual? São as suas referências visuais. Tá? Então, as revistas que você vê, os sites que você conhece, as referências que você busca na internet, as exposições de arte que você assiste, os filmes que você vê, as peças de teatro que você assiste, todo um arcabouço de imagens que fazem parte do teu mundo e do teu universo. Por quê? Porque essa massa, né, esse amálgama, ele vai formar a tua estética, a tua concepção visual. E é isso que vai fazer você diferente do Zé das Couves, que pega uma câmera e sai fotografando. Entendeu? Então, eu brinco que esse arcabouço, quer dizer, eu falo que esse arcabouço, ele depende de uma educação visual. Então, assim, se você quer ser fotógrafo, você não assiste filme, cinema, comece a assistir. Se você não conhece por exemplo, você não vai ao teatro e você quer ser fotógrafo, putz, já está faltando uma perna ali, um dedo da sua mão. Se você quer ser fotógrafo, você não entra na internet procurando, esquece. Você não vai juntar um repertório de ideias visuais para formar a tua concepção visual. Cara, 10 minutos, 15 minutos antes de entrar na live, estava eu e minha mulher aqui discutindo um ensaio que eu vou fazer na próxima semana. E a gente tem ideias assim, diametralmente opostas. Mas isso é bom. Sim. E eu acho que é uma das coisas mais fantásticas, que é isso, que ela traz uma coisa, eu trago outra, a gente briga, e dali acaba saindo uma coisa que tem um resultado
amalgamado e muito interessante, entendeu? Sim. Então, assim, sem essas duas coisas, sem esse passo técnico de você entender que você precisa conhecer a fotografia, conhecer a sua câmera e estudar a imagem como o que ela pode te oferecer, pode esquecer, você não vai a lugar nenhum, entendeu? Quantas pessoas que eu conheço que entraram na fotografia e na primeira dificuldade venderam a porra toda, entendeu? Porque não é simples como as pessoas acham que é. É ralação, que nem qualquer outra profissão. É estudo continuado, tá? Porque não dá para você parar de estudar. Fotografia é como qualquer outra ciência, que se você não estiver estudando o tempo inteiro, você vai ficar para trás. É a história dos caras que pararam lá no filme e não se adiantaram, entendeu? Então, assim, são meus 2 grandes conselhos sobre isso, sabe? Fazendo um resumo aqui do que o Rodrigo falou, então, gente, para começar, aí eu vou pontuar, vou desmembrar a parte técnica que o Rodrigo trouxe e que eu já resumi em dizer que seja o melhor amigo da sua câmera. Precisamos lembrar, para quem está começando, que fotografia, a base fundamental para tudo acontecer é por meio de uma luz boa. Aí a questão da luz, eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo, que eu quero saber, como curiosidade também, com relação a isso. E aí, assim que eu concluir aqui, eu já vou te mandar essa com relação à luz, tá? Então, aprenda a dominar sua câmera no modo manual, se torne o melhor amigo dela, aprenda o triângulo da exposição, de ISO, diafragma, obturador, mastiga, rumina isso o máximo possível. Faça um portfólio online fantástico, online, tanto nas redes sociais, quanto, se possível, ter um site, um blog. Lembrando que hoje as pessoas consomem muito mais por meio das redes sociais, tá? Sim. Mas se você tiver oportunidade, faça também o site. Existem muitos sites gratuitos. Depois, se alguém quiser alguma referência, me manda inbox que eu mando aí alguns que eu gosto muito, inclusive da Adobe. Tem aí o formato da Adobe que está ótimo para poder criar o portfólio lá, tá? E apresentar bem. Oi? O Behance, o Wix. Isso, exato. Então, se quiserem, depois a gente escreve, manda isso aí para vocês, né? Começar a elaborar essa construção desse portfólio, que é muito importante. E uma coisa muito importante também, Rodrigo, que eu acho que é válido falar, é com relação à disciplina do fotógrafo, né? Sim. O fotógrafo, as pessoas pensam muitas vezes que o fotógrafo é só aquele... Se você faz uma pesquisa, vai e pergunta para as pessoas o que o fotógrafo faz, a galera tira foto, viaja muito, vai para muita festa e acha que a gente está só nesse oba-oba, só nessa tríade do oba-oba. Então, gente, o que menos a gente... Bom, o que nós menos fazemos é fazer foto. Eu acho que 12 ou 13%, 15% no máximo, esse momento, é o ato de fotografar. O resto é editando, diagramando, fazendo network, né, Rodrigo? Então, eu acho que esperando, porque uma das coisas que a gente mais faz é esperar. Também. Você entra numa produção, são 2 horas de maquiagem, mais 1 hora de styling, e você fotografa, às vezes, em 15 minutos, meia hora. No máximo, 40 minutos. Exatamente. Então, assim, essa questão da disciplina também do fotógrafo, entender todos esses passos do que acontece na nossa vida, que é muito importante a pessoa saber, para ela criar o quê? Uma organização. Porque muitas vezes o camarada esquece de fazer o marketing, esquece de fazer a publicidade dele, esquece de atender o cliente, o momento de atendimento do cliente, e aí esquece de fazer o mais importante, que é editar o material para entregar para o cliente. O que acontece? Atrasa o material do cliente. E aí vai começar a ficar mal falado no mercado. Então é preciso criar uma disciplina. E essa disciplina, eu gosto de falar que disciplina é quando a pessoa ela topa trocar um prazer imediato por um prazer futuro. É deixar, às vezes, de comer a pizza agora para poder cumprir com a meta de fazer o regime ali. Então, para e diagrama seu álbum, entrega o seu álbum, para e edita suas fotos, entrega suas fotos, porque depois o prazer maior ele vai vir como retorno desse serviço que você está prestando. E que muitas vezes eu vejo aí a galera esquecendo. Então, eu anotei isso aqui também como um ponto importante.
E eu vou voltar aqui na questão da luz para você me responder, Rodrigo, porque ontem você já viu a minha opinião na live que eu fiz ontem, e agora eu gostaria de saber de você, já imagino, mas quero ouvir aí, qual é a sua luz favorita? Então, olha só, eu na realidade eu fui criado dentro do estúdio, tá? Na realidade, eu diria que 80% do meu trabalho fotográfico foi criado em estúdio. E a minha predileção por estúdio sempre foi o fato de que você tem um controle muito grande sobre a luz, né? Você hoje, quer dizer, você pode reproduzir praticamente qualquer luz em estúdio, tá? E ao longo da minha carreira eu tive chance de experimentar isso de diversas formas, tá? Eu já fiz foto de praia dentro do estúdio, eu já fiz foto de floresta dentro do estúdio. E foram coisas que funcionaram super bem, entendeu? Agora, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, existe uma questão que é... Hoje, você pode pegar a sua câmera, botar ela com ISO alto e fotografar dentro de casa com a luz disponível que você tem. Isso, na época do filme, ou mesmo na época do digital, uns 10 anos atrás, 6 anos atrás, era praticamente impossível, tá? Por quê? Porque hoje você tem câmeras e você tem software que te permitem fazer um controle e entregar aquilo com uma qualidade incrível, entendeu? E até 6, 7 anos atrás, isso era dificílimo, entendeu? Mesmo, por exemplo, eu lembro que a primeira câmera que eu acho que fez uma diferença enorme para mim foi a 5D Mark II, a Canon 5D Mark II. E aí foi uma câmera que ela tinha uma relação de ruído fantástica, o ruído dela era super pequeno em alta luz, em alto ISO, e funcionava muito bem, tá? Eu tenho agora, essa câmera. Hã? Eu tenho ela também. Pois é. Então, assim, eu fui muito acostumado a essa luz artificial, tá? Mas, assim, eu gosto muito, minha paixão é luz de janela, tá? Eu lembro de você falando isso ontem, e assim, é minha paixão. Eu ando apaixonado por luz de janela, porque tem tanta coisa que você pode fazer com luz de janela, tá? E eu vi que você estava dando dica para uma pessoa que queria fazer registros profissionais. Sim. Cara, porque hoje, tanto com celular como com uma câmera de entrada, você consegue ter resultados absolutamente fantásticos usando a luz que você dispõe. Óbvio que se é um dia nublado e tal, você vai sofrer um pouquinho mais, mas também sobe o ISO e manda ver, entendeu? Tecnicamente, hoje, todas essas coisas têm solução, que era uma coisa que alguns anos atrás não tinha, entendeu? Eu sou muito atento a essas coisas de lançamento e tal. Agora, em junho, eles vão lançar um programa de redução de ruído que, assim, cara, acho que é um programa que vai, mudar a história, entendeu? Porque é um programa que você consegue reduzir ruído mantendo detalhe, que é uma coisa que, pela aritmética da fotografia, é dificílimo de você conseguir, entendeu? Mas esses caras com a inteligência artificial estão conseguindo coisas beirando o ridículo. Hoje, eu não sei se você viu, mas a versão nova do Photoshop, que foi atualizada hoje ou ontem, veio com um filtro que leva o modo retrato para dentro do Photoshop. Não abri meu Photoshop hoje. Então, assim, é muito doido isso, porque você... Eu não sei, eu acho que a Adobe está tentando aproximar o Photoshop dessa linguagem disponível no celular, né? O que eu acho ótimo, porque você vai escolher a ferramenta que você quer trabalhar,
entendeu? Tio, vamos ver as perguntas? Eu tô preocupado. Tem várias aqui. Tem uma aqui que veio por fora aqui, ó. Deixa eu te perguntar ela já de uma vez. É o seguinte. Para quem está começando na fotografia, que conselho você daria para essa pessoa pensando que não estão acontecendo os eventos hoje? Olha só, eu vou falar o que eu tenho dito para mim todo dia de manhã. Tudo passa. Inclusive esta porra dessa pandemia. Então, assim, comece como um hobby, faça um investimento mínimo e treine. Experimente. Faz a sua parte de estudar. Esse é o momento de estudar, tá? Eu acho que a coisa que eu mais faço hoje em dia é estudar, entendeu? E bicho, eu vou te dizer, é meu salva-vidas, porque especialmente no início da pandemia, eu passei 4 meses dentro de casa, eu só saía para ir à farmácia e ao supermercado, fiquei 4 meses sem ver minhas filhas. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, nem os nossos pais viram, tá? A minha avó provavelmente viu, né? Ela estava viva lá em 1918. Mas não é nem comparável ao que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente tem um mundo globalizado, onde a gente assiste tudo acontecendo em tempo real no mundo todo, entendeu? Você está aí em Viçosa, eu estou aqui no Rio de Janeiro. E a gente está falando para pessoas de qualquer parte do mundo que quiserem entrar. Quem imaginava isso, né? Isso isso é maravilhoso, né? Isso é genial. E, enfim, eu acho que é isso. Aproveite esse momento para estudar, invista pouco, tá? Porque até para investir você precisa aprender, tá? Quantas besteiras, quantas coisas erradas eu comprei antes de começar a acertar. Sim, verdade. Hoje eu estava vendo uma matéria, inclusive, Rodrigo, de um fotógrafo falando sobre a questão de fazer uma faculdade de fotografia ou fazer um curso rápido de fotografia. Faculdade, você fica aí 2, 3 anos para se tornar um fotógrafo. Eu acho que é muito tempo para a pessoa, né? Não que quem comece agora vá parar de estudar. Isso não acaba nunca, né? Não acaba. Mas eu acho que uma forma de você pegar um atalho e ser de forma mais eficiente é realmente escolher um bom curso de fotografia, que não necessariamente seja uma faculdade, né? Que faculdade, eu entrei em uma faculdade de fotografia na Espanha e fiquei 3 meses. Porque eram 6 horas de aula diária e não falava nada com nada, sabe? Aquela coisa de que a pessoa não está passando a mensagem que precisa passar, não está ensinando o que precisa. Então eu vejo que as faculdades, um problema que eu vejo na faculdade hoje é que ela não contrata o fotógrafo. Ela contrata pessoas com diplomas que permitem aquela pessoa exercer, atuar dentro de um curso de fotografia. Então, esses camaradas não dão conta do recado de te ensinar o que a gente precisa saber. Então, eu acho que isso precisava ser reavaliado. Eu não sei o seu ponto de vista com relação a isso. Eu vi aqui que você já deu aula em faculdade, tem uma pergunta, inclusive, aqui para você com relação a isso. Espera aí. Já vou colocar ela aí e você dá seu ponto de vista. Porque o que eu já vi com relação à faculdade... Paulo, elabora melhor a pergunta. Ser professor de faculdade. Eu acho que o Paulo tinha feito uma pergunta com relação à sua experiência como professor na faculdade, entendeu? Deixa eu colocar meu ponto aqui. Eu acho que, assim, a questão são os objetivos. Eu lembro muito da minha faculdade de jornalismo lá nos idos dos anos 80. E eu saí da faculdade de jornalismo com um conhecimento geral incrível. Então, assim, eu desenvolvi um conhecimento geral incrível. Por quê? Porque na faculdade de jornalismo você estuda um pouco de economia, um pouco de psicologia, um pouco de ciências sociais, um pouco de cinema, um pouco de teatro, um pouco de cada coisa, tá? E o que eu acho que é válido numa faculdade de fotografia é
exatamente você está em contato, está embebido nesse universo durante um tempo e um período determinado e consciente, tá? O que eu acho é o seguinte, claro que existe o atalho, claro que existe a possibilidade de você fazer um curso. Quem é esse bonitão aí? A Luz, chama a Luz. Luz. Oi, Luz. Tudo Participação bom? especial. Ótimo. Adoro. Então, assim, eu acho que é possível um atalho. Muitas vezes, esse atalho pode ser mais eficaz do que fazer uma faculdade, porque depende do objetivo de cada pessoa, tá? Mas eu acho que quando você é jovem, quando você tem a possibilidade de, lá no tempo certo, fazer uma faculdade, eu acho uma coisa extremamente interessante. E, respondendo ao Paulo Marcos, o que eu acho interessante, o que foi mais incrível para mim, quando eu dei aula durante 15 anos na PUC, é que quando você dá aula numa faculdade, a troca é extremamente maior. Eu tive a sorte de ter tido um aluno num curso, um curso livre que eu dava, que falou, olha, eu estou saindo da PUC e a minha vaga vai ficar vaga lá. Você quer? Eu falei, eu quero, óbvio. E ele me apresentou o departamento e foi incrível. E eu fui trabalhar num departamento que foi o departamento de artes e design, que é o outro vértice da história. Quando eu estou falando aqui em referência visual, repertório, o departamento de artes e design, ele é um departamento voltado para isso. Então, assim, o meu crescimento, quando eu dei aula na faculdade, estou vendo aqui o Luciano, virei fotógrafo por causa do Rodrigo na PUC. O meu crescimento era diário. A cada dia que eu dava aula, eu saía de lá enriquecido. Porque, olha, só para citar uma frase do Luciano aqui, tá? Eu tinha um questionário que eu dava no início do período e eu perguntei lá, há quanto tempo você fotografa? E a resposta do Luciano, para mim, foi a resposta mais interessante e que eu acho que mais define um fotógrafo, que ele respondeu assim, há mais ou menos 10 rolos de filme. Você entende? Quer dizer, é uma estrada. Eu acho que a fotografia é uma estrada. E você vai percorrer. Agora, você vai percorrer se você tiver tesão, se você tiver vontade, se você tiver paixão por aquilo. Senão, você vai morrer no meio do caminho. Agora, os caminhos são esses. Aprenda o básico, domine sua câmera, entenda do seu programa de edição. Construa um repertório visual da melhor maneira que você puder. Tá? Show. Bora para a próxima. Tem muita pergunta, Rodrigo. Olha só, deixa eu te falar. Vão interromper a gente aqui com 1 hora, não? Não sei, não apareceu o recado ainda para mim, não. Se aparecer, eu falo. Tá bom. Qualquer coisa, a gente volta. Não sei como que você está de tempo aí. Fica mais... O Luiz, eu estou tranquilo. O Luiz perguntando aqui como é que eu imagino a fotografia profissional daqui a 10 anos. Luiz, eu acho que o que vai acontecer foi um pouco o que o Nilo falou. Você vai ter nichos. E esses nichos, eles nunca vão deixar de existir e de se segmentar. Tá? Por exemplo, tinha uma coisa que eu fazia muito há algum tempo atrás, que é lookbook, fotografia de produto para catálogo, etc. e tal. Esses dias eu vi uma máquina, pausa dramática, uma máquina que faz a foto, faz um vídeo 360 do seu produto, processa e te entrega isso em 2 minutos. E aí? Então, assim, como a fotografia profissional vai estar daqui a 10 anos, não tenho a mais vaga ideia. Que ela vai existir? Eu ia falar isso. Vai. Ela vai existir? Vai. Com toda certeza ela vai existir. Porque o olho humano é insubstituível. Sim. Você pode botar uma máquina para fotografar teu produtinho ali de uma maneira banal e expositória.
Mas você nunca vai fotografar aquele produto com bossa, com magia, com salamaleque, entendeu? Então, assim, olho não vai deixar de existir. Referência visual não vai deixar de existir. E o que vai te fazer diferente daqui a 10 anos é isso. É o que você for em termos visuais. É covardia, né? É o que acontece. Bora pro próximo aqui. Eu já ia falar isso, Rodrigo. Eu acho também que é imprevisível a gente... 10 anos são muitos anos. Hoje, quando a gente pensa 10 anos atrás, é mais fácil do que pensar... A gente vê, nossa, 10 anos atrás foi ontem. Mas 10 anos para frente é muito tempo para a gente... Ainda mais para a fotografia, que está numa evolução tão rápida, tão Sim. de forma... O que você acabou de... Foi o exemplo que você deu aqui no início da live, do computador com relação ao carro. Eu vejo a mesma coisa, entendeu? Que a fotografia está nessa evolução aí do computador. Está tudo tão rápido, tão dinâmico, que é praticamente impossível a gente conseguir prever qual que vai ser essa evolução daqui a 10 anos. Então, eu sou da mesma opinião. Só para te citar uma coisa estatística aqui. Nesses seminários sobre futurologia e sobre o futuro do mercado e tal, eles dizem o seguinte, que as profissões mais bem pagas do mercado daqui a 5 anos ainda não existem. Entendeu? A minha filha se formou em letra, ela está fazendo UX, UI Design. Design de interface. Por quê? Porque é o que está valendo aqui. Uhum. Carlos está perguntando aí se a mirrorless irá dominar o mercado. Não sei, eu tenho uma mirrorless e uma DSLR. Amo as duas. Estou vendendo a minha mirrorless, que é uma Z6, com uma dor no coração danada. Mas, assim, por motivos de pandemia, eu estou tendo que vender. Entendeu? Mas já respondeu, né, Rodrigo? O que você acha das mirrorless? Já concluindo. Cara, aí o que o Elton perguntou. Eu acho que, assim, tem uma coisa... Quem aqui já usou mirrorless sabe que é a coisa mais fantástica do mundo. Por exemplo, você está numa situação de contraluz. Aí você quer achar aquele ponto certinho onde a pessoa sai da penumbra, né, do escurão, sem deixar invadir a luz do contraluz. Cara, na mirrorless você vai só clicando, entendeu? E chegando no ponto que você quer. Porque aquilo está aparecendo no EVF na sua frente, em tempo real. Então, assim, isso é muito surreal. Isso é muito doido. E eu acho isso fantástico. Agora, por exemplo, para mim que trabalha em estúdio, a mirrorless, ela dá dependendo do flash que você tem, ela dá um blackout na hora que você clica. Então, me dá uma torcidinha aquilo ali, entendeu? Mas, assim, tudo isso vai ser superado. Tudo isso vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Entendeu? Eu só tenho um medo enorme quando eu tiro a lente da minha mirrorless, que aquele espelho tá ali na minha cara, entendeu? Morro de medo quer dizer, não tem o espelho, o sensor tá ali na minha cara, né? Então, assim, é muito doido isso, porque cai uma poeira, sabe? Eu ainda não trabalhei com a mirrorless, conheci na Espanha, mas só fiz um teste. Mas meu sonho é já mudar de uma vez, porque eu tenho uma 1D, né? E a 1D é pesada pra cacete. Então, sim, eu só não fiz a transição ainda, mas vai ser meu próximo passo. Não, certeza. Eu acho que assim, é um tesão, ainda mais para você que curte mais trabalhar com luz natural. Cara, mirrorless, assim, não tem nada parecido, entendeu? Você não sabe a dor que eu tô de vender minha câmera. Já fica à vontade aí, ó. Ah, filha. Aqui, ó, Rodrigo, em cima do seu erro, qual dica você dá para comprarmos o nosso equipamento? Começa pequeno, Marcos. Começa pequeno. Eu acho que, assim, se você erra pequeno,
você aprende mais rápido e vai ter condições de ir aos poucos errando cada vez maior e em algum momento você vai começar a ter o feeling de não errar mais, tá? Por exemplo, uma coisa que acontecia comigo, que ao longo da vida aconteceu muito, foi errar lente. Cara, como eu errei lente? Pô, comprava uma lente e a porra da lente não atendia o que eu queria, entendeu? Então, assim, eu errei muito com lente. Eu acho que lente é uma coisa muito delicada para você. Você tem que realmente aprender a escolher a lente que vai te atender. Experimenta antes. Eu não sei aí, mas aqui no Rio hoje você tem uma gama enorme de pessoas que alugam. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito é, quando eu quero um equipamento novo, eu alugo ele antes e experimento, entendeu? E eu acho que isso te ajuda também a errar menos, tá? Só um comentáriozinho aqui. Algum tempo atrás, a Canon lançou essas câmeras novas e eu fiquei fissurado para comprar uma câmera Canon. E aí eu falei assim, gente, mas eu sou tão feliz com a Nikon, por que eu quero comprar uma câmera Canon? E aí eu comecei a lembrar de por que eu escolhi a Nikon quando eu troquei. Porque, assim, eu sou meio prostituto nisso, eu já tive câmera de tudo até marca que você possa imaginar. Mas eu passei um tempo com Nikon, depois passei um tempo com Canon, depois voltei para Nikon, depois voltei para Canon e agora sou Nikon já há algum tempo. Mas o que me fez escolher a Nikon assim, é uma escolha da Nikon. A Nikon te entrega um arquivo um pouquinho mais pronto que o da Canon. Tá? A Canon ela tem o que eles chamam de filtro de Gauss, né? Que é o anti-aliasing, que faz o padrão dos pixels se mesclar, que é um pouco mais forte que o da Nikon. E é uma pitadinha que eu, pessoalmente, não curto tanto quanto da Nikon. Então, você vai ver as câmeras lá no DxOMark, que é um site de teste de câmera. Os sensores da Nikon normalmente estão melhores que os da Canon por conta disso. Por conta de uma acutânciazinha que ele entrega direto. Na Canon você tem que fazer isso em pós-produção. Eu não sei, é uma coisa minha. Não é nem questão de preguiça, nem nada. Eu pego meus arquivos de Canon e faço isso com tranquilidade. Mas, assim, sabe o que é quando você... I know it when I see it. Quando eu bato o olho e falo, pô, é isso que eu quero. Entendeu? Então, é o que eu gosto mais na Nikon. Isso foi uma escolha. E olha só, quanto eu tive que errar para chegar nessa escolha, entendeu? Então, assim, escolhas nunca são fáceis. A gente procura errar pequeno para depois ir errando maior. Eu comecei na Canon, depois passei para Nikon, depois voltei agora para Canon de novo e agora eu quero ir para as mirrorless. Mas estou dando meu time ainda para quando eu fizer a próxima viagem comprar fora, porque aqui não dá, né? Não dá. Aqui não dá. É a menor condição. E a Canon tá... a Sony tem a liderança nas mirrorless. Mas para fotografia, a Canon está chegando muito perto e em breve ela vai passar. Tá? Ela vai superar a Sony. Porque tem um pouco mais de estrada para entender o que o fotógrafo quer. Né? Show. Rodrigo, quero aproveitar antes que a live caia para convidar a todos que estão aqui presentes, inclusive você, para o evento que eu vou fazer do dia 29 de maio ao dia 7 de junho, tá? Eu vou fazer um evento aqui online, gratuito, vou fazer uma semana de direção fotográfica. Então, eu vou passar nessa semana um passo a passo para trabalhar as questões de direção na fotografia, ensinar alguns truques e segredos de bastidores de fotógrafos de celebridade. Você é um fotógrafo de estrela e sabe o que rola por trás desses bastidores. Te vi atuando, vou contar também os segredos aqui do Rodrigo nessa semana. Então, já fica aqui o meu convite para você e todos que estão acompanhando essa live,
para participar comigo aí do dia 29 ao dia 7 de junho, dessa semana da direção fotográfica. Maravilha. E com relação ao nosso tema, eu dei um confere aqui nos nossos pontos que eu preparei, como iniciar na fotografia de forma produtiva e eficaz. Passamos um passo a passo aqui bastante recheado, tá completinho. Qualquer coisa depois eu preparo também para quem quiser aí um criativo de forma, um carrossel para deixar no feed aí com esses tópicos aqui que o Rodrigo levantou e que nós discutimos. E, Rodrigo, a bola é sua, fala, vamos, né? Muito obrigado, já aproveitando também para te agradecer aí pela oportunidade, muito obrigado por ceder o seu tempo, por participar aqui comigo dessa live e providencie o mais rápido possível o seu curso, Rodrigo, que eu já estou na fila. Tá certo, tá certo. Não, eu tenho 2 cursos aí que eu já tenho expertise e que eu quero gravar para ter eles online. Bom, olha só, quero me colocar aqui à disposição das pessoas que assistiram a live. Todos vocês estão super convidados. Alguma dúvida, alguma questão que ficou também, fique à vontade de me escrever, me manda DM. Na medida do possível, eu vou respondendo. É sempre um prazer para mim isso. E, cara, assim, delicioso o teu convite, poder contar a minha história. Enfim, falei pra caceta, entendeu? Mas o objetivo era esse, que o Nilo Faustão fosse Rodrigo Faustão hoje. Amém, amém. E Muito me perdoe bom, se eu falei Rodrigo. besteira, enfim. Eu tô aí para isso. Eu acho que, assim, a fotografia, ela tem uma coisa que eu acho que, na realidade, assim, eu não acredito em certezas absolutas. Então, eu acredito, assim, profundamente que, primeiro, como diria Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, né? E eu acho que a gente muda junto com as coisas, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, com a cabeça bem aberta, para receber as coisas novas, tá? Inclusive a pandemia, entendeu? Então, assim, estamos aprendendo um outro jeito. Eu, lá no início da pandemia, me divertia horrores fotografando as pessoas por FaceTime. É divertidíssimo. E a gente acha que é simples, né? Não, complicadíssimo, entendeu? Você num canto, a pessoa no outro, como é que você dirige, como é que bota a câmera, como é que posa. Olha, é uma lenha, entendeu? Sim. E é um desafio, é uma diversão, sabe? Sim. É assim que a gente tem que encarar as coisas. Essa Certo? ideia do online, desse trabalho online, de fotografar online, quando começou a pandemia, no primeiro dia aqui, uma cliente minha me liga, Nilo, vamos tomar um café virtual? Eu falei, tá, vamos. Aproveita, pega a sua câmera e já vamos fazer um ensaio fotográfico. Eu falei, opa, um ensaio fotográfico online, cara. Quando eu falei para a Márcia Dornelles, a Márcia, amigo, você tá doido? Como que você vai fazer foto online? Eu falei, vou fazer, Márcia, já testei, vai dar certo. Ela, amigo, mas nenhum artista vai topar, não. Aí eu falei, Márcia, as revistas precisam de material. Não tá dando para encontrar com ninguém. Como que a gente vai fazer, hein? Se você não... Vamos testar. Aí foi o Oscar Magrini, o primeiro que eu fotografei. E aí a Márcia, Nilo, funciona, cara. Tipo, não tem a mesma qualidade, é claro. Aparece os pixels aqui do computador inteiro, né? A textura da tela do computador inteira na foto, mas salvou aí pelo menos os 4 primeiros meses que nós ficamos aí confinados. Sim. Eu fiquei até julho, a pandemia começou dia 19, eu fechei meu espaço lá dia 19 de março do ano passado e fiquei até julho trancado em casa. Então, salvou bem aí esses meses. Não, eu acho que assim, é só você assumir uma linguagem diferente, entendeu? E eu vou te dizer mais uma coisa. Quem perguntou aí do futuro, eu acho que no futuro a gente vai ter muita coisa feita online. Por quê? Porque, primeiro, está chegando os 5G aí. Você não vai ter mais problema de conexão. Segundo que, cada hora, esses nossos devices, né, celular, câmera, o acesso remoto, cada vez eles estão melhores. E cada vez você vai ter mais possibilidades. Então, assim, inclusive é o seguinte, alguém um dia vai desenvolver um app para aproveitar os 12 megapixels da câmera traseira do iPhone, entendeu?
Porque no FaceTime, na captura de tela, você não tem isso. Então, assim, se vem um engenheirozinho mais espertinho, vai fazer esse app e vai fazer funcionar, entendeu? Então, assim, eu acho que está tá na mão, sabe? Não é futuro mais, é presente. É só acontecer. Sensacional, eu também acredito nisso. Em breve teremos muitas facilidades que a gente nem imagina, que já temos, né? Sim, Porque quem imaginava isso há alguns anos atrás, sim. esse bate-papo aqui, essa aula, você então deve ter passado muito mais aperto do que eu, que há 16 anos atrás não conhecia, não tinha acesso a fotógrafo que dava curso, não tinha acesso a fotógrafos que ensinava nada, e outros fotógrafos, na verdade, eles nem tinham interesse em ensinar nada quando eu comecei. E você em 87, então, não sei, mesmo morando no Rio, capital, que não é, você não morava nessa época no Rio, morava? Morava. Ah, Mas, assim, na minha época, a metodologia para você ser fotógrafo é o seguinte: você tinha que ter algum conhecimento, mas, basicamente, você conseguia assistência de fotografia. Você ia ser assistente de um fotógrafo. E a assistência era o seguinte: era você varrer o estúdio, lavar o banheiro, pintar as paredes, pintar o fundo, meter a mão na fotografia. O máximo que você fazia era ir lá com o fotômetro e medir na cara do modelo. Ponto. Entendeu? uhum. Mas se você tinha paixão, isso era o máximo já, entendeu? Eu lembro que o primeiro banheiro que eu lavei na vida, e eu sempre fui, como é que se diz, filhinho de papai, eu não, enfim, não nego isso, é duro dizer, mas eu era filhinho de papai. O primeiro banheiro que eu lavei na vida foi do primeiro estúdio onde eu trabalhei, porque estava tão nojento que eu peguei, meti a mão e fui lavar, entendeu? E aí é uma questão de consciência, de falar, não, cara, tem gente de fora que está vindo aqui e que precisa se sentir bem, sabe? Então, assim, era outra realidade, né? Eu ainda acredito que a assistência seja a melhor das maneiras de se aprender, porque você não tem contato só com o fotógrafo e com a luz que o fotógrafo está fazendo. Você tem contato com o meio, com como funciona o meio fotográfico, como funcionam as pessoas, aquilo que você falou da tua orientação de direção, coisas que você não pode falar, coisas que você pode falar, tudo isso você vai aprendendo estando Vivendo. presente no dia a dia de trabalho, entendeu? Exato. Enfim. O Elton tá falando aqui, tem gente fazendo ensaios com celular e eu fiquei impressionado. Elton, morei na Espanha, cara, lá eles fazem até casamento com celular. Sim. E assim, tá uma coisa de louco, mas eu ainda não acredito nessa substituição das câmeras pelo celular, não, tá? Não sei o Rodrigo que opinião tem sobre isso. Eu ainda Eu acho acredito. que mais cedo ou mais tarde essas coisas vão acontecer, porque o que eu acho que acontece é o seguinte: primeira coisa que comanda isso, money, dinheiro, mercado. Se for interessante para o mercado, isso vai acontecer. Se não for, não vai acontecer, tá? E a Mas segunda o que coisa, não vai acontecer, só abrindo um parêntese que para concluir, o que não vai acontecer é você com o celular, né, se você não tiver um bom olhar não, fotográfico, você com o celular, o melhor celular possível, você não vai conseguir uma é, boa foto, enfim, até mesmo com uma boa câmera, é óbvio. Então, não, essa esquece. questão do início da nossa live, resgatando de novo o tema da live e tudo que nós já falamos, vai ser preciso mesmo com o telefone em mãos. Sim, não. O instrumento do fotógrafo não é a câmera, não é o celular. O instrumento do fotógrafo é o olho dele, é a história visual dele, é a história pessoal dele, entendeu? Então, sabe, eu acho que é por aí, entendeu? Alguém está falando aqui de uma fotógrafa que fez foto com iPhone. Ela fez uma reportagem com acho que 10 mulheres, as 10 mulheres mais fodas do mundo, para a revista Time. Eu sei que na Austrália já fizeram capa de L com celular. Então, assim, mas sabe como é que era a capa de L? Era a Samsung patrocinando a L com o celular da Samsung. Então, assim, Luiz É Ador, dinheiro. obrigado, Sil. Então, assim, é,
esses caminhos, eles estão muito embolados. Isso vai ser nicho. Vai ter o cara que vai querer que você fotografe com a câmera. Vai ter o cara que fala assim, não, pode fazer com o celular. Entendeu? Sim. Cara, hoje, eu vou fazer um catálogo de moda. Tem o videografista, numa enorme parte das vezes, ele é um garotão com um celular filmando os modelos no intervalo em que eu fotografo. Não é mais o cara com a câmera de vídeo que vai editar depois, enfim, sabe? Agora, acho que de tudo, a gente está no universo aberto, sabe? Acho que as coisas estão completamente abertas. Especialmente, eu espero que a gente saia dessa pandemia com um boost de criatividade, sabe? Que a gente seja obrigado a extravasar toda essa pressão que a gente viveu até agora com um boost de criatividade. Enfim, essa é a minha opinião. Então é isso, Rodrigo. Show demais, cara. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Nós vamos escolher mais temas e voltar aqui em breve para essa galera que tem sede em conhecimento. Muito obrigado, viu, Rodrigo? E valeu demais.